Olá, pessoal! Aqui nós temos então uma orientação, algumas dicas, aonde vocês devem fazer as pesquisas para construir, né, para ter a base aí teórica do material de vocês. Lembrando, turma, que nesse material tem, né, o detalhamento, a explicação de alguns links onde vocês poderão estar então acessando, utilizando, assistindo outros vídeos que são utilizados na nossa universidade para orientar vocês neste quesito. Além disso, nós temos a nossa biblioteca com alguns bibliotecários que estão totalmente à disposição de vocês por meio no formato presencial, nos canais de comunicação da biblioteca, para auxiliar vocês nessa questão de pesquisa. Então, vamos lá, boa sorte, e aqui a gente precisa de dedicação de tempo, ok? Bem, como fazer uma pesquisa? Não é fácil, não que seja difícil como estudar um cálculo, mas exige bastante dedicação em estar lendo, dedicando um tempo que por vezes a gente não é acostumado, não possui muito essa rotina. Para quem já tem, ótimo, vai tornar o processo mais fácil. Para quem não tem, eu sugiro, guardem umas horas por dia ou alguns finais de semana com uma carga horária maior para vocês estarem pesquisando e lendo sobre o tema de vocês. Quanto mais vocês lerem, mais preparados vocês vão estar se sentindo para escrever alguma coisa. Não tem bola de cristal, não tem inspiração, independente da religião de cada um, para sair escrevendo. É por meio de leitura. O orientador vai estar dando algumas dicas, mas é vocês que vão ter que fazer a construção do documento. Então, assim, turma, eu deixei aqui 6 maneiras de vocês estarem pesquisando, coloquei alguns links, tanto com alguns vídeos que vão dar orientações bem rápidas para vocês, assim como links de site onde vocês podem estar buscando documentos que são relevantes para a construção do trabalho acadêmico de vocês. Rapidamente, então, depois vocês consultam conforme vocês tiverem tempo. Existe a base de dados da UX, esse é o portal de periódico, que vocês estarão fazendo o curso ali na biblioteca. Caso contrário, também eu deixei alguns links que vocês podem acompanhar. Existem oficinas na própria internet sobre cada base de dados, dando dicas de como vocês devem pesquisar. Mas todos nós sabemos pesquisar no Google, então mesmo que a gente acesse a base de dados sem nunca ter visto antes, a gente dá um jeito e consegue chegar nos artigos. Mas é importante frisar que 90% do material disponível nesse tipo de base, que é uma pesquisa de relevância acadêmica, está em outra língua, normalmente em inglês. Bom, para quem não é tão familiarizado com inglês, uma outra dica é o Banco de Teses e Dissertações Brasileiras. Toda produção que sai de mestrado e doutorado é obrigatória ser postada nesse banco de dados. Então aí é um baita início de um caminho, né, de vocês estarem pesquisando se existe alguma tese, alguma dissertação relevante sobre o tema que vocês estão pesquisando. Se vocês encontrarem, naquele documento vocês já vão ter acesso direto a livros, a artigos, a outros materiais que eles fizeram uso e que vocês poderão então estar acessando para ajudar vocês então na construção do documento de vocês. Além disso, obviamente, nós precisamos pesquisar em livros. E aí vocês encontram tanto livros presenciais nas bibliotecas, tanto do campo principal, né, universitário, a sede geral, como das bibliotecas que fazem parte dos campos, e ainda cada vez mais a UX tem disponibilizado seus livros por meio dos e-books. Os e-books, então, possuem 2 bibliotecas, não são os mesmos livros que estão nestas 2 bibliotecas, que é a BVU e Minha Biblioteca. É importante que vocês acessem as 2 para fazer as pesquisas sobre os materiais de vocês. Além disso, vocês possuem um repositório de relatórios da UX. Ali vocês encontram TCCs da graduação, tanto da produção como de outros cursos. Vale frisar que a gente só tem os documentos dos últimos 2 ou 3 semestres. Não sei se o último semestre já está no repositório, porque eles vão colocando aos poucos, mas dos últimos 2 semestres já consta nesse repositório.
Anterior a isso, a gente não tem, porque não existiu o documento onde o aluno assina dizendo se pode ou não pode estar nesse repositório. Alguns vocês vão encontrar o cadastro e não terão acesso ao arquivo, outros vocês terão acesso ao arquivo. Ainda tem os anais de engenharia de produção, ou seja, são todos os simpósios, congressos, eventos que acontecem na nossa área e que, por consequência, tem os artigos que foram publicados nesses anais. E também o Google Acadêmico, que às vezes ele dá o direcionamento direto pelo próprio Google ou ele encaminha para alguma base de dados que a UX tem acesso. É importante aproveitar aqui a oportunidade, pessoal, para salientar a vocês que um bom trabalho acadêmico, uma boa revisão, vai dar conta de apresentar um pouquinho de cada um desses diferentes tipos de materiais. Ou seja, aquilo que é conceito, aquilo que é bem base do objeto do estudo de vocês, vocês terão que apresentar os pioneiros, os gurus que falaram sobre aquilo. E normalmente tem livros sobre isso. Agora, uma revisão mais atual, ela ocorre por meio de artigos. Os artigos, então, vocês encontram tanto em base de dados por meio de journals, quanto nos anais de engenharia de produção, que são os artigos nacionais, em eventos. O QALYS, que é o índice de qualidade desse tipo de material, normalmente para os anais não é tão relevante. Eles possuem uma nota mais alta dentro da base de dados, ou seja, dos journals ou das revistas mais consagradas da nossa área. E ainda são os últimos 5 anos que são relevantes no que tange artigo ou journal. Salvo algum conceito que fundamente a base da teoria de vocês, que vai ser mais antigo, mas aí normalmente não está em journal, e sim nos livros. Também é importante eu frisar que vocês devem estar usando os materiais originais, ou seja, que vocês tiveram acesso. Não adianta eu conseguir uma tese que alguém escreveu, onde tem um compilado de outras informações de journal e artigo, e citar esses journal e artigo, porque daí eu vou ter que estar usando um APUD. E dentro de um trabalho acadêmico, o APUD, ele não é bom a gente usar. Ele é uma preguiça de pesquisa, ou seja, eu não fui buscar o material original e estou citando esse da minha consulta. Só é aceito, em termos acadêmicos, aqueles materiais que vocês não conseguem de fato ter acesso, porque não tem livro, não tem artigo, a gente não consegue acessar esse material, então a gente acaba fazendo o uso do APUD. Caso contrário, tem que estar buscando o material original.